Solenidade de Pentecostes. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde. No labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem. Enchei luz bendita, chama que crepita o íntimo de nós. Sem a luz que acolhe, nada o bem pode, nem o bem há nele. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente. Dobrai o que é duro, que há no escuro o frio aquecer. Dai à vossa igreja, que espera e deseja, vossos 7 dons. Dai em plena forte uma santa morte, alegria eterna. Amém. Meus queridos e amados internautas, hoje é domingo, é dia do Senhor, é solenidade de Pentecostes, o aniversário de nossa igreja. A promessa se cumpriu. Jesus, que instituiu o rei, instituiu a igreja, morreu e ressuscitou, passou 50 dias aparecendo, manifestando-se, revelando-se aos discípulos. Volta para o Pai, como celebramos na última solenidade, domingo da Ascensão, e de lá do céu, aonde Ele foi preparar uma casa para nós, Ele enviou o Espírito Santo. Pentecostes é Deus agindo em nós, falando em nós, visitando-nos, confortando-nos, consolando-nos, direcionando os passos e a vida da igreja. É o Espírito Santo, a alma da igreja. É o Espírito Santo, a luz que ilumina e que dissipa todas as trevas. Jesus prometeu e hoje se cumpre. O paráclito, o defensor, o inspirador, aquele que vem para nos nortear, dirigir os nossos passos para o céu. A ausência física de Jesus agora é preenchida com a força do Espírito Santo que veio sobre nossa Mãe Maria Santíssima e os apóstolos reunidos em Senado. Veio sobre eles e derramou os 7 dons que a igreja hoje clama em pé. O dom da sabedoria, do entendimento, do conselho, da fortaleza, da ciência, da piedade e do temor de Deus. São os 7 dons do Espírito Santo. A liturgia de hoje, a primeira leitura, é extraída dos Atos dos Apóstolos, que conta no capítulo 2, versículo de 1 a 11, o relato da festa de Pentecostes. Eles estavam reunidos, quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente do céu veio um barulho, como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Aqui eu abro um parênteses para lembrar. Veio em forma de fogo. Outro momento nós lembramos também essa manifestação divina. Foi no Monte Sinai, quando lá Deus entrega as tábuas da lei, os mandamentos a Moisés, Torá, a lei do Antigo Testamento. Em forma de fogo o Senhor falou e Moisés ali recebe as tábuas da lei. Para prefigurar e dizer, se para as 12 tribos de Israel no Antigo Testamento o povo era regido, era conduzido através de Moisés pelo decálogo dos 10 mandamentos, das tábuas da lei, agora o novo Israel, que são os 12 apóstolos, recebe como forma de fogo aquele que vai conduzir não mais pela lei, mas pelo amor, não mais pela indução, mas pela verdade plena. É Jesus que promete o Espírito Santo que vem sobre eles. Também outra comparação que nós podemos fazer, como vimos na missa da vigília, é a Torre de Babel. Lá havia uma discussão, divisão, desentendimento, as pessoas não se compreendem mais. Era a divisão. Agora vem a união e a compreensão. O Espírito Santo traz discernimento. Todos falavam em línguas e todos ouviam os apóstolos falar na sua própria língua, embora fossem em diferentes lugares. Portanto, eles anunciaram as maravilhas de Deus na sua própria língua, para dizer:
Deus tem uma linguagem única, que é a linguagem do amor. O salmo de hoje é o Salmo 103, enviai o vosso Espírito, Senhor, e sobre toda a terra a face renovai. Ele renova toda a face da terra. A segunda leitura é extraída da carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Fomos batizados no único Espírito para formarmos um único corpo. E este corpo, que é a igreja, é conduzido pelo Espírito Santo de Deus. E no Evangelho de hoje, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Recebei o Espírito Santo. Portanto, ele manifesta a paz. Jesus aparece sobre eles, sopra sobre eles, mostrou-lhes a mão do lado. E os discípulos se alegraram por ver o Senhor. E novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. É a fórmula pela qual Jesus fez vir sobre todos nós o Espírito Santo. E disse aos discípulos: a quem perdoares os pecados, eles serão perdoados; a quem não os perdoares, eles lhes serão retidos. Tanto o Espírito Santo nós recebemos em plenitude no batismo, na Eucaristia, quando comungamos do corpo e sangue do Senhor, que é o Espírito Santo que o transforma. É o Espírito Santo também que perdoa e que apaga os pecados. Foi o Espírito Santo que tornou o seio virginal de Maria Santíssima fecunda em gerar Jesus. É o Espírito Santo, Deus de amor, Deus como Pai, Deus como Filho, com a mesma natureza e com a mesma dignidade, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Que o Espírito Santo conduza a nossa igreja, que todos nós tenhamos esta sensibilidade de adorar, de invocar, de buscar e de contar sempre com a proteção, a luz do Divino Espírito Santo de Deus. Desça sobre vós neste domingo de Pentecostes e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Bom domingo, bom dia do Senhor, feliz solenidade de Pentecostes.